Observe também como é que anda seu xixi. Ah, é? Xixi. Você repara nisso? Eu reparo bastante. Eu reparo também. Porque eu me cobro para beber bastante água e quando eu vejo que eu dou aquela escapada e esqueci, é a primeira coisa que me avisa ele. Não, já fica com uma cor diferente e eu acho que até o cheiro do xixi fica diferente. Fica. Gente, é aquela coisa, né? A gente vai no banheiro várias vezes por dia. Se você não olha ali no vaso para ver como que tá o negócio, tem que olhar. Tem que olhar. Já é sinal de que alguma coisa pode estar muito certa ou pode estar, assim, caminhando para um trem, assim, não muito legal. Então faz o seguinte, fica de olho, porque chegou a hora de Fala Doutor e agora a gente vai conversar sobre um assunto que atinge boa parte da população feminina. Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, pode acometer também o público masculino, a infecção urinária. É isso mesmo, vontade frequente de ir ao banheiro, ardência a urinar, sabe aquela, que dor? Alteração na cor do xixi. Esses são alguns dos principais sintomas da infecção do trato uterino, que quando não tratada adequadamente, pode causar complicações mais graves à saúde, tá? Mas como que os agentes infecciosos chegam à nossa urina? Como que a gente pode prevenir? E caso ocorra, quais são os tratamentos mais adequados? É sobre isso que a gente conversa agora com a ginecologista, a doutora Fabíola Maiella. Seja muito bem-vinda, Fá. Boa tarde. Boa tarde, Aviane, querida. Tá linda. Prazer, obrigada. Seja bem-vinda. Gabi, prazer. Seja bem-vinda, Obrigada, prazer. Pode obrigada se pelo sentar. convite. Prazer é todo nosso. Sente-se. Doutora, quando a gente Obrigada. fala de xixi, eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente olha mais, porque quando a gente fala de cocô, as pessoas falavam assim, fez cocô, fechou lá, não quer dá tchau, tchau. e nem olha, né? Mas é importante que a gente se observe, não é, doutora? Sim, com certeza. Então, eu como ginecologista sempre oriento as pacientes, principalmente durante a nossa consulta ginecológica de rotina. Como é que você tá? Você tem algum corrimento? Você está passando por algum processo assim de tratamento? Está tomando alguma medicação, algum remédio? Que isso também altera a cor do xixi, né? E aí ali a gente vai destrinchando e vai vendo o que essa paciente vai referir pra gente. Na rotina, a gente acaba solicitando alguns exames de urina, mas na verdade, quando que a gente vai tratar? É quando essa paciente referir mesmo os sintomas, né? Que é aquela ardência para fazer xixi, aquela vontade que vai toda hora e sai pouquinho e pinga. Esvazia, né? Parece que que você tá com um pouquinho de xixi ainda dentro de você. Parece que não esvazia completamente, né? Então, isso aí, você pode ter certeza que, assim, mais de 90% de chance, se a paciente referir isso pra gente, é infecção urinária, né? E, doutora, por que nós mulheres temos mais infecção? A gente tem mais xixi também. A gente vai no banheiro feminino, sempre tem fila. Sempre tem verdade. fila. É verdade. No banheiro masculino nunca tem fila. E por que nós mulheres temos mais infecção urinária? E às vezes a gente vê até bebezinha, né? Sim. Bebezinha que fala, não, ela teve infecção urinária. Eu falo, gente, por que a gente tem que levar mais esse karma? Exatamente. Por que as mulheres têm mais infecção urinária que homens? A gente tem, em média, 30% de chance de ter infecção de urina do que homens, porque a gente tem a uretra mais curta. Então, a gente tem ali, são todos interligados, né? Então, é a uretra, o canal vaginal e o canal do ânus. Então, tá muito próximo. E por isso, ali, as bactérias que colonizam o nosso trato gênito-urinário, eles estão muito próximos, que acaba fazendo a proliferação bacteriana mais fácil do que nos homens. E aí, é por isso que dá a infecção, doutora? Existem alguns motivos especiais que a gente pode ter essa infecção urinária? Assim, as causas são inúmeras, né? Então, assim, é multifatorial. Depende muito essa paciente. Se é uma paciente que segura o xixi ali o dia todo, por trabalhar em algum lugar que não tem um banheiro limpo, às vezes, né? Esperando. Fizemos muito disso, né, Ave? Né? Então, assim, às vezes uma paciente que segura muito. Às vezes é uma paciente que tem alguma alteração ali do canal gênito-urinário. É uma paciente que está na perimenopausa ou menopausada, onde os hormônios femininos, que é o estrogênio, ele acaba favorecendo a queda, acaba favorecendo e deixando ali atrofiado, mais ressecado, e aí o que também costuma aparecer as infecções nessas mulheres. Também devemos excluir as mulheres que estão gestantes, elas têm mais chance também de ter as infecções de urina, principalmente pela compressão do útero em cima da bexiga. O peso, né?
Então, são múltiplas causas. Às vezes, causas genéticas, às vezes, causas, por exemplo, mãe, irmã, sempre tem infecção de urina. A gente sabe que essa paciente também tem uma chance a mais. Existem alguns estudos falando que tem algumas bexigas que têm predileção pelas bactérias, né? Olha. Então, a gente sabe que, assim, a maioria das bactérias que colonizam ali, que geram infecção de urina, são as bactérias intestinais, né? Então, assim, a paciente referiu ardência e urgência miccional, polaciúria, que é a vontade de ir sair pouquinho, pode ter certeza que na maioria das vezes a primeira pergunta que a gente tem que fazer: você tá com algum corrimento? Não. Então a gente vai tratar empiricamente essa paciente, tá? Às vezes sem precisar fazer exame de urina mesmo. Agora, não, tô com corrimento, então a gente tem que avaliar para ver se não é algum corrimento ali do canal vaginal que está causando também a infecção de urina. Complexo, né? Complexo. Muito complexo. Tem perguntinha já. Vamos Da lá. Beatriz, de Guaxupé, Minas Gerais. Boa tarde. Um idoso, quando está com infecção de urina, pode ter alucinações e delírios e até febre, assim? Isso Comum. pode? Comum. O que acontece? No idoso, a gente tem que tomar muita atenção, porque não são todos os antibióticos que a gente pode usar, então não são todas as medicações que a gente pode usar. E também um idoso com infecção, seja ele urinário ou foco pulmonar ou outro foco, ele tende a ter alucinação, ele tende a ficar um estado mais com delírio, então pode acontecer sim. Nossa, que sério. eu não sabia disso Não tem, também. não. Pode acontecer. Que sério, né? Tem mais perguntinha, né, Abi? Vamos ver lá no nosso Instagram? Ah lá, Letícia. Boa tarde, meninas. Adoro vocês. Tenho 2 dúvidas. Tive candidíase e mudanças dos hormônios por estar acima do peso e depois descobri que estava com infecção urinária. Isso pode contribuir? Sim. O que acontece? Da mesma forma que a gente pode ter candidíase de repetição, a gente também pode ter infecção de urina de repetição. Então, assim, quando a gente tem alteração de mudança de pH vaginal, pode contribuir também para a infecção de urina. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. Alterou ali, tem algum corrimento que está frequente, isso pode acarretar também na infecção de urina, pelo fato justamente de estar muito próximo à uretra do canal vaginal. Gente, a gente mulher é um sufoco, né? Tem que estar Exatamente. Tudo, Exatamente. com tudo parece que é um pouquinho mais complicado. E a gente tem ali, bem interessante, a gente vai ter que tirar depois pro pessoal de casa conseguir olhar, mas a gente tem as cores do xixi. Eu vou pedir pra Fá ir falando e tirando a plaquinha pro pessoal ver a cor. Pode ser, Flá? Sim, pode. Então, o que a gente tem aqui? Urina transparente. Então, a urina transparente, ela aqui é uma urina de uma pessoa que está bem hidratada, que bebe bastante água, possivelmente, tá? Então, isso aqui é normal, E se ela absolutamente tá muito normal. clarinha, é bom também ou é ruim? Não, é bom É bom também. também. Quanto É mais bom clarinho, também. melhor. Significa que você está tendo uma boa hidratação, né? Que você Tá. está ali ingerindo a sua quantidade adequada de água. Esse aqui é um amarelo claro, então também de uma pessoa normal. Tá. Né? Então aqui de uma pessoa que bebe bastante água, aqui já é uma pessoa que bebe água ali, mas a quantidade normal, nada exagerado. Então também é uma cor normal. Aqui é uma urina alaranjada. O que é isso? Existem algumas medicações que acabam alterando a cor, né, de urina. Então, possivelmente, algum remédio, alguma medicação que essa paciente está usando e que está deixando essa urina alaranjada. A própria vitamina C deixa também? Porque Pode eu lembro deixar. uma vez, eu lembro que eu já vi isso uma vez. Você tomou e ficou amarelo? Tomava Pode vitamina C e ela acontecer. ficava muito Pode amarelinha. acontecer, pode acontecer. Existem alguns vermífugos, alguns remédios ali de verme que também pode acontecer, deixa o xixi bem laranja, às vezes até fosforescente. Até nos cães, né? Porque a minha cachorra tá tomando um medicamento, o xizinho dela tá muito amarela, porque um tapete higiênico fica aquela manchona amarela mesmo, sabe? Fica mesmo. E essa aqui já é uma urina amarelo escura. Então, assim, Essa aí uma urina, a gente sabe que a urina, ela já tem bactérias mesmo, né? Então, assim, são bactérias que colonizam ali o trato urinário. A gente sabe que com a baixa ingesta hídrica ocorre de ficar mais escurinho, mas
Se tiver cheiro ruim e se tiver escuro, você pode ter certeza praticamente que é infecção de urina mesmo. Então seria um amarelo assim, ó, mais amarelo escuro e que possivelmente tem um odor forte. Sim. Às vezes eu sinto que de manhã, quando a gente fica segurando aquele xixi, né, à noite, quando a gente vai no banheiro, geralmente é um pouquinho mais escuro e tem um cheiro mais forte de xixi mesmo, né? Pela concentração, né? Isso é normal. Isso é normal, isso é normal. Agora, se você tiver mesmo o odor associado à cor escura e também a vontade de ir várias vezes e sentir que não está vazio ainda, ou dor para urinar, isso tem que procurar. As coisas que a gente aprende quando é criança, que a avó fala, de presta atenção onde que banheiro você vai, seca direitinho. Isso! Calcinha abafada. Exatamente. Isso é real. É real. E são os cuidados que a gente acaba também orientando, principalmente as meninas. Que, né, aquelas que ainda estão na fase de aprendendo a higiene e estão começando a primeira menstruação. Então a gente fala, cuidado, quando vai se trocar ou vai ir ao banheiro, lava as mãos antes, porque você vai lidar ali com o papel, lava as mãos depois, toma cuidado quando vai se limpar também após fezes, né? Tudo porque acaba passando mesmo. E outra situação seria evitar o uso de aqueles absorventes íntimos diários. E isso ali, né, principalmente no calor, acaba proliferando mesmo bactérias e fungos. Então a gente pede, se você puder, eu tenho muito costume de usar, então leve uma calcinha para você trocar durante o trabalho, né, para evitar que isso aconteça. Para poder respirar. Para poder respirar. E muitas vezes acontece também, principalmente com as pacientes na menopausa, onde elas às vezes perdem xixi, tem a incontinência urinária, né? Associado ao hipoestrogenismo, que é a baixa de estrogênio, e ali acaba favorecendo a bactéria. Quando a gente fala em respirar, né, tem uma coisa assim que muitas mulheres não gostam, mas é dormir sem calcinha, né? E que é uma coisa que faz um bem danado, né? Eu oriento para todas as pacientes minhas. Durma sem calcinhas. Ponha só, às vezes, o short do pijama, ou só de camisola, mas o máximo que você conseguir deixar a vagina respirar é melhor. É melhor. Nessa época é interessante também que a gente está falando do verão, as crianças, né, enfim, ficam muito na piscina, na praia. Isso também não é bom, né? Não, biquíni molhado. Não é bom. O máximo que você conseguir, você sai ali da piscina, da praia, não vai entrar ali pelas próximas 2 horas, ponha um outro sequinho, alguma outra, para você não ficar ali muito úmido, porque isso também pode acarretar. A gente está falando também de dicas, inclusive da vovó. Eu lembro de quando eu tinha adolescente, tinha muita infecção urinária. Ela falava de banho de assento, quando você estava com infecção urinária. Realmente ajuda? Tem alguma coisa caseira, assim, além do medicamento que a gente pode fazer para dar uma aliviada? O banho de assento hoje ficou meio em desuso. Isso é uma coisa da vovó que a gente deixou. Mas, assim, existem algumas medicações que às vezes eram usadas para banho de assento e que hoje em dia a gente pede, de repente, para usar como um spray, sabe? Um borrifador ali durante o banho, ou quando você for fazer xixi, e aí usa o sprayzinho e depois seca direitinho. O importante é, assim, sempre manter limpo e seco, né? Então essa é uma das, assim, orientação principal. Boa. Tem mais perguntinhas para você. Ariadne, é isso? Ouro Fino, Minas Gerais. Boa tarde. Tenho infecção de urina após o período menstrual, desde os 12 anos. Hoje eu tenho 33 e o problema permanece. Já fui ao médico, mas nenhum diagnóstico foi fechado. O que pode ser? Nossa, interessante. Essa paciente, ela deve investigar também endometriose. Doutora? Às vezes, uma das causas de infecção de urina, quando não consegue fazer o diagnóstico assim, está muito aparente, pode ser endometriose, que está ali associado à parede da bexiga. Nossa, tá? Acometendo entre o útero e a bexiga. Então, essa paciente tem que investigar essa parte também, porque às vezes isso não é muito aparente. Às vezes a gente consegue detectar com ressonância ou ainda com ultrassom pélvico, com pesquisa, né, para endometriose profunda. Então, às vezes não são todos os exames que a gente consegue avaliar facinho assim.
boa. Tem mais pergunta Tem para mais. você. No nosso Instagram, a Nayara. Boa tarde, meninas e doutoras. Sou a Nayara, de Charqueada, São Paulo. Minha dúvida é que não sinto dores quando tenho infecção urinária, mas percebo pela cor da urina e cheiro. A infecção urinária pode ter associação à infertilidade? Ótima pergunta. Que legal isso. Bom, a gente sabe que assim, qualquer tipo de bactéria pode estar associado à infertilidade, né? Então, quando a gente vai investigar a infertilidade, a gente pesquisa bactérias que podem ali estar causando uma doença inflamatória pélvica, que então, às vezes, é bactéria própria da urina, que acaba colonizando e afetando ali as trompas, fazendo com que essas trompas fiquem aderidas e não conseguem fazer o movimento ali de cílios e terminar o processo de ovulação e fecundação. Então, pode sim, infecção de urina de repetição ou qualquer outro tipo de bactéria pode estar associado também à infertilidade, sim. Interessante. Mais perguntinhas? Sueli, boa tarde. Estou com infecção e já medicada, mas estou com muita dor nos rins. O que pode ser? Ótimo. Então, o que a gente sabe? Infecção urinária que está presente ali na bexiga é chamada de cistite. Infecção urinária que pode subir pelos rins é chamado de pielonefrite. Então, é uma dor lombar baixa, ou às vezes é uma dor pélvica, né? E é dor, né, doutora? Dor, que irradia. Essa paciente tem que ser investigada para avaliar se ela não tem alguma pedra no rim, né? Aquelas pedrinhas que podem também são causadoras de infecção urinária de repetição. E pielonefrite é quando essa bactéria sobe, dá muita dor e pode dar febre. E se não tratada, pode dar infecção generalizada, que é a sepsemia. Então é muito perigoso. Que perigoso. E uma outra coisa que eu queria ressaltar bastante é assim, as pacientes costumam fazer a automedicação. Sim. Então, isso é importantíssimo. Começou a sentir dor, começou a achar que tem alguma coisa errada, tá com a urina escura, tá com odor, tá indo muitas vezes, não, né, tá sentindo que não tá esvaziando, procure ou o ginecologista ou ali o clínico geral, mas tem que procurar um médico porque tem que avaliar, né? Então vai ser tratada se dentre 4 semanas após o uso do antibiótico ela referir novamente os mesmos sintomas, fizer exame de urina, com a cultura da urina, para a gente saber qual bichinho está ali, e realmente for de novo, ela tem que prestar muita atenção, porque essa paciente é de alto risco e pode levar a infecção séria mesmo, né, generalizada. Ficar tomando esses medicamentos causa resistência, porque sabe aquele medicamento que deixa o xixi amarelo? Que quando a gente toma quando está com infecção urinária que não precisa de receita? Sim. E daí começa a tomar ele e em vez de matar realmente a bactéria, vai fortalecendo ela? Então, esse que é o perigo, né? Porque às vezes ela vai na farmácia, às vezes consegue comprar antibióticos sem receita, e aí vai tomando antibióticos que a gente sabe que não são de primeira linha para infecção de urina, e aí faz um bololô só, né? Porque daí você não tem uma linha para seguir. Então, a paciente chegou com uma primeira infecção de urina, a gente tem que avaliar qual antibiótico a gente vai dar. Existem antibióticos hoje que a gente já nem usa mais como primeira opção para infecção de urina. Então, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso. Tem medicação que a gente não pode usar para idoso. Hoje em dia, a gente tem preferência pelas medicações dose única ou aquelas de curta duração, né? De 3 a 5 dias. Agora, se essa paciente tem uma infecção de urina recorrente, ou seja, 3 episódios em 1 ano ou 2 episódios dentro de 6 meses, essa paciente tem que ser avaliada mesmo, né? Então, olha assim, que interessante, o repetição, gente, não é aquela coisa, tem 5 vezes no ano, 6 vezes, são 3. Já é o suficiente Já é o para suficiente. acender o sinal de alerta, né? já é o suficiente. Muito bom, né, Muito bom. Abi? Seja bem-vinda sempre. Obrigada, Adorei, conversa de menina. Ai, como foi legal, adoro. Adorei. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigada. obrigada mesmo. Você de casa aproveita para seguir a Fá na internet. Se quiser fazer mais pergunta, depois ela responde lá na foto. Curte a foto também no @programa Viva Tarde. Os dados estão todos aí na tela. Beijo. Beijo. Beijo.